Bonjour, meus chuchus! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossa correção das nossas atividades da semana. Da semana aqui, do dia 9 ao dia 11 de novembro. Nós já iniciamos essa discussão na nossa chamada de vídeo, na quarta-feira, não foi isso? Então, nós estivemos aqui conversando sobre a Grécia Antiga, e aí nós conhecemos aqui o texto da verdadeira história de Cinderela, onde mostra aí os personagens e tudo, com algumas adaptações. Nós vimos aí a questão do cenário, a cena 1, cena 2, uma dramaturgia onde está explicando como realmente as coisas aconteceram. E aí nós tivemos aqui esse texto explicando uma nova versão da história. E aí nós vamos partir aqui já para nossa atividade. Vamos lá? Por dentro desse texto aí sobre a Cinderela. Assim como no conto de fadas, o texto apresenta a madrasta, suas filhas e Cinderela. Porém, algumas dessas personagens mostram-se bem diferentes no texto teatral. Comprove essa afirmativa com elementos do texto. Então, lá no texto, Cinderela é desajeitada, deselegante, tem a voz grossa, desafinada, e sua madrasta e suas irmãs a tratam com carinho, diferente do conto de fadas, totalmente diferente do conto de fadas, né? Que no caso a Cinderela era muito vitimizada de tantas situações, de tantas circunstâncias. Na segunda questão, sobre a cena 1, apresente os personagens. Na cena 1, nós temos aí a Micaela, que se apresenta como a irmã de Cinderela. É a personagem da cena 1. Na terceira questão, o texto teatral também apresenta elementos de uma narrativa. E aí está pedindo para a gente identificar o conflito presente na cena 2. O conflito que nós encontramos foi o quê? A chegada do convite lá para o baile de aniversário do príncipe e a crença de Cinderela de que ela não está sendo convidada. Cinderela tinha certeza que não estava sendo convidada, né? E aí é o conflito. Quando eu digo conflito, é o acontecimento principal daquela história. Continuando. Para você, por qual razão Cinderela não se considerou convidada para o baile? Aqui é uma questão pessoal. Você tem o seu pensamento. O que você acha? O que levou você a entender que ela não foi convidada? Por que ela interpretou dessa maneira? Você já estudou a intertextualidade, que é a criação de um texto a partir de outro, acrescentando mudanças, mas mantendo alguns elementos do original. Podemos afirmar que entre o texto 1 e o conto de fadas, Cinderela, a intertextualidade justifique. Será que tem? Nesses dois textos? Claro que sim, gente. Até porque a verdadeira história da Cinderela que era aquele conto de fadas, para essa verdadeira, que está sendo verdadeira, entre aspas, que está sendo contada no livro de vocês, o que aparece aí de semelhante? Tem uns personagens que são semelhantes, são os mesmos, um enredo é parecido, mas o contexto em si, os acontecimentos, o comportamento dos personagens, tudo é muito diferente, não é isso? E aí nós vamos aqui ver um assunto super bacana que é em relação às interjeições, que teve muitos de vocês que pensaram assim: nossa, tia Márcia mandou uma atividade, mas não mandou explicando sobre o que é a interjeição. E aí eu fiz vocês se lembrarem lá na nossa chamada de vídeo. Gente, vocês lembram que a gente sempre pratica aula invertida? Vocês tiveram a curiosidade de pesquisar o que é uma interjeição? Embora a tia Márcia não tenha explicado, foi de propósito. Até porque no dia seguinte vocês tinham o quê? Vídeo explicando
o que eram as interjeições. É exatamente para você ter essa curiosidade. Eu vi aqui uma palavra que eu não sei o que é. Interjeição, o que é isso? Para que serve? É de comer? É de beber? É de vestir? O que é? E aí, muitos de vocês fizeram pesquisas e até me mandaram fotografias. Tia, lá não tem explicando direito, mas eu pesquisei, encontrei isso aqui, é isso aqui mesmo. E aí, vocês fizeram um bom trabalho em relação a isso. E aí, nessa frase, onde diz: ai, eu sou tão desajeitada, eu sou tão infeliz. Gente, isso aí é o quê? Expressa o quê? Um incômodo, uma irritação, uma lamentação. É um lamento, né? É a lamentação aí da Cinderela, indicando a lamentação por ela ser tão desajeitada, ser tão infeliz. E aí vocês conseguiram interpretar dessa maneira? Já conversamos até sobre esse assunto, né, durante a nossa aula. Nesse mesmo trecho, podemos perceber que a interjeição nos revela como Cinderela se sente. Como é que ela se sentiu lá naquele trecho? Ai. Ela se sentiu triste, né? Então, conversando com os nossos colegas, vocês aí dando exemplos de frases onde você pode utilizar a interjeição ai com um outro tipo de expressão, expressando outro tipo de sensação, de emoção, de sentimento. O ai, que tem aí no texto, pode ser substituído. Ai, meu braço! Não, porque aí esse ai, meu braço já é de dor. Se eu disser assim, ai, eu ri horrores naquele dia. Já é o quê? Uma expressão de quê? De alegria, né? A expressão já muda. Por isso é que eu sempre digo para vocês, gente, a sinalização, a entonação da fala, o contexto da frase, tudo tem a ver, tudo se encaixa e faz com que a gente interprete da maneira mais adequada determinada frase. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com isso aí. E aí essa é uma questão pessoal onde você poderia estar colocando frases, pontuando, iniciando com letra maiúscula, claro, que eu sempre digo isso para vocês, sobre esse ai. Na letra D, releia outros trechos do texto e circule as interjeições. Depois explique o que é que elas expressam. E aí nós temos, aqui nessa partezinha aqui colorida, algumas frases, né, alguns trechos do nosso texto. E eu tenho que entender que ora, e oba, elas podem indicar tranquilidade, esperteza, alegria, respectivamente. São palavrinhas que vão expressar sentimentos, emoções. E por isso que eu chamo essas palavrinhas de interjeições, tá bom? Vocês observaram no vídeo que eu mandei para vocês alguns exemplos de interjeições. O texto teatral é dividido em partes que apresentam todos os elementos que envolvem esse gênero textual. Que elementos são esses? Nós temos que entender aí que tem os personagens, o cenário, as cenas, as orientações relacionadas à luz, né? Ao som, comportamento dos personagens na cena. Tudo isso faz parte. E aí nós vamos descrever aqui o cenário do texto 1. O cenário do texto é a sala onde vive a Cinderela, a madrasta e as duas filhas dela. Se você lê o texto com bastante atenção, você percebe que tudo ali vai acontecer naquela sala, certo? Questão 3. Como é percebida em um texto teatral a fala de cada personagem? Muito simples. Você observou que logo após ou antes nós temos aí a indicação do respectivo nome do personagem, né? Vem lá dizendo qual foi o personagem que estavam falando. Será a mãe, a irmã, a própria Cinderela? Quem era que está falando?
Tem lá o nome de cada um deles. Releia. Aqui nessa parte, nesse pretinho mais escuro, que a gente chama de negrito, quando diz assim: para alguém que está atrás dela, para a madrasta e as irmãs, o emissário entra. O que significa isso daí? Baseando-se na leitura feita do texto, o que indicam as frases em destaque? As frases em destaque indicam a maneira como a personagem deverá agir, falar ou se posicionar no palco. E aí, eu trago para vocês aqui lembranças de atividades de vocês em sala de aula que nós já realizamos. Quando a gente ia fazer uma dramatização, que eu dizia assim: imagine que tem um livro na sua frente, se comporte, fique triste, agora é hora de você ficar triste. Imagine que tem um rio passando aqui debaixo dos seus pés. Então, é a maneira de se comportar, e está indicando a maneira como você deve se comportar, se posicionar no palco. Vamos para a quinta questão, onde diz aqui pra gente que é uma questão pessoal. A linguagem utilizada no texto é mais informal e apresenta marcas de oralidade. Transcreva uma passagem do texto que comprove isso. Aí é com você. O que você achou? Como é que uma parte do texto que você achou interessante, que está mostrando marcas da oralidade por ser mais informal? Aí é com vocês. Na sexta questão, também uma questão pessoal, mas eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu achei importante para vocês perceberem. Transcreva do texto 1 uma rubrica que tem a função de indicar. Indicar o quê? A movimentação dos personagens em cena. Quando a madrasta diz assim: isto, segure bem firme, assim. Agora veja bem, você enfia a agulha por aqui. Então, aí é movimentação. Aí eu tenho aqui alguns trechos que eu trouxe para vocês sobre a movimentação dos personagens em cena, sobre as atitudes dos personagens, né, que é a questão comportamental, sobre o tom de voz dos personagens, que aí já leva um pouco da sonoplastia. Nós temos aqui sobre as vestimentas, né? A vestimenta do personagem, sobre o cenário. Eu separei alguns trechinhos do texto para indicar para vocês, que vocês podem estar aí dando um pause e observando, percebendo essa contextualização. Na sétima questão, o texto apresenta duas cenas. Como a cena 1 da história é apresentada? Na cena 1, a Micaela se apresenta como a irmã de Cinderela e diz que irá contar a verdadeira história de sua irmã. Olha só. No texto, a cena 1 se inicia com um foco de luz sobre Micaela. A função desse recurso de iluminação é o quê? Observem. Vocês observam que acima da minha cabeça, vou afastar aqui um pouquinho, em cima da minha cabeça há um foco de luz, há uma iluminação. Para quê? Para que vocês tenham o meu rosto como foco e orientação de vocês, tá? Assim como no cenário. Se eu quero que a cena do baile, se é uma peça teatral, se eu quero que aquele cenário, aquela cena do baile seja o foco da minha apresentação, a minha iluminação ela deve ser direcionada para lá. Se o foco já é um outro espaço, eu já tenho que direcionar o foco para um outro espaço, a iluminação para o outro foco. Então, o que significa? Limitar o espaço de representação a um círculo de luz, a um espaço demarcado que possa ser demonstrado facilmente com a iluminação.
Na 9ª questão, pede para você identificar no texto um elemento sonoro sugerido pelo autor. Sonoro, som, sonoro, som. O que você conseguiu identificar? Questão pessoal, tá? O que você conseguiu identificar? Na 10ª questão, o texto teatral é um gênero escrito, mas só acontece de fato no palco, quando lido. O texto teatral tem o leitor como interlocutor. Cite o interlocutor do texto dramático quando este é encenado. Saiu do texto. Aí agora é o quê? Do texto virou uma representação teatral. É uma apresentação, uma dramatização. E aí, quando isso acontece, quem é que se torna um interlocutor? Quando o texto teatral é encenado, é apresentado, dramatizado, os interlocutores são, obviamente, os atores e a plateia, certo? E aí nós temos aqui a produção de diálogo, que foi a nossa atividadezinha, que foi realizada na nossa chamada de vídeo, que pediu pra gente grifar aí, logo no texto 1, pede pra gente ler esse texto e sublinhar somente as falas dos personagens, utilizando cores diferentes. E aí eu coloquei aqui para vocês essas cores, mas você pode utilizar outras, tá? Eu sublinhei aqui de laranja, essa parte de cima. A fala de quem? A fala de Gabriela. Já aqui embaixo de rosa, a fala da madrastra. E aqui de verde, a fala de Micaela. Separei por cores, você também separa. A cor que você achar mais legalzinha, tá bom? Na letra B, agora leia o mesmo trecho, sem os elementos comuns ao texto, que é aquela separaçãozinha com o nome. Aqui, se você observar, nós temos o texto, mas o texto iniciando com o nome do personagem bem no início, indicando quem está falando, né? É como se já fosse ali para dramatizar, né? Uma peça teatral. E aqui eu tenho o mesmo texto, só que o texto que eu tenho aqui, ele já é assinado, né? Indicando o personagem em outro espaço. Já mais lá no finalzinho, respondeu a madrasta, disse Gabriela, completou Micaela, vem explicando mais embaixo. Comparando esse texto com o original, o que você percebeu? As falas dos personagens, né? Elas permanecem as mesmas, continuam as mesmas. Cite o sinal de pontuação indicativo de fala utilizado no trecho. Olha só, bem aqui nesse texto. Um texto aqui dessa caixinha colorida. Qual é o sinal de pontuação? Bem no início da fala, indicando a fala de cada um. É um travessão. Nós já estudamos sobre isso ano passado, esse ano a gente revisou. Então, o travessão é o sinal de pontuação que indica que alguém está falando. Ah, tem gente que disse que são os 2 pontos. Não, calma lá. Os 2 pontos, quando ele aparece no texto, ele está indicando que alguém vai já falar. Alguém vai falar. O travessão indica que alguém está falando. Já está falando, já está dramatizando. Ok? O travessão é o momento presente. Já os 2 pontos é preparando-se para o que vem. É indicando o futuro. Letra D, leia a seguir o mesmo trecho, reescrito de outra forma, e circule o sinal utilizado para indicar a fala das personagens, que aí nós vimos na nossa aula que são as aspas, né? Quando a gente abre aspas, fecha aspas de um lado e do outro, nós estamos indicando a fala de alguém dentro do texto. Nós já estudamos sobre esse sinal de pontuação também. E aí eu circulei aqui para você observar.
Na letra E, conclua. Em um diálogo, qual é a função? Olha só, gente, isso aqui é só para revisar, porque isso aqui vocês já sabem, já sabem muito bem como fazer. Em um diálogo, qual é a função do parágrafo? Do parágrafo está aí indicando a mudança de personagem, a voz do narrador, indicando uma mudança de cena, né? Do travessão, como eu acabei de falar, indicando que o personagem está falando, separando a voz do narrador do personagem, né? E aí os 2 pontos, também já conversamos aqui, anunciando que o início da fala de um personagem, indicando que daqui a pouquinho algum personagem vai falar. As aspas, que nós também já conversamos aqui, indicando a fala do personagem dentro de um texto. Um texto, por exemplo, se você escreve um texto e você quer tirar alguma coisa de um texto de uma outra pessoa, aí você pega lá do texto outra pessoa e coloca no seu texto, mas aí você coloca aspas e explica quem é que estava falando ali. E aí vocês tiveram uma atividade, né, de produzir um texto dramático. Vamos lá, falando sobre a barata. Teve gente que não conseguiu entender o que é essa intertextualidade. Quando eu expliquei para vocês sobre isso, gente, é para que vocês entendam o quê? Nós conhecemos o conto de fadas da Cinderela, que a gente aprendeu lá quando a gente era bem criancinha, da idade do meu filho, tá? Na idade do meu filho, ele conhece o quê? O conto de fadas da Cinderela, como é realmente no conto de fadas. E no livro de vocês tiveram a oportunidade de conhecer o texto da Cinderela contado por outra pessoa com algumas adaptações. Então, quando eu falo em intertextualidade, eu quero que você entenda que é a adaptação. É quando você vai adaptar aos seus modos um determinado texto. Então, o que é que eu pedi que vocês fizessem aqui nessa produção de texto? Aqui vocês têm um texto, a barata. A barata. O que é que você ia fazer? O que é que você fez? Você leu, você deve ler esse texto, a barata, e em cima desse texto você vai escrever um outro texto com o mesmo título. E aí eu expliquei para vocês colocarem lá entre parênteses, texto adaptado por, aí você coloca lá o seu nome. Por exemplo, se eu tô lendo aqui o texto A Barata, né? Eu estou lendo o texto A Barata. E eu quero escrever aqui um texto sobre a barata. E aí eu tô lá escrevendo. A Barata. Texto adaptado por Márcia dos Santos Carvalho. Então, eu sou a nova autora desse texto. Sou eu que estou adaptando. Eu estou pegando o texto original de algum lugar e vou adaptar. Vou colocar algumas coisas diferentes, algumas coisas semelhantes, óbvio, né? Tem que ter. Mas aí eu vou adaptar, vou escrever algumas coisas diferentes sobre esse texto, tá certo? E aí vocês tiveram aí o texto A Barata e eu estou aqui ansiosíssima para ver os textos de vocês. Ai, como eu estou ansiosa, ansiosíssima. E aí nós temos aqui passo a passo explicando como fazer, tem um quadro de revisão, que é excelente. E aí tem aqui uma sugestãozinha aqui, dramatização, que essa dramatização aí nós vamos fazer depois. Eu vou explicar para vocês logo o que vocês vão fazer na dramatização. Olha aí a tia Márcia virtual. Só que não. Tia Márcia doida pra ser essa menina bonita aí. Beijos, beijocas, beijinhos e beijões pra vocês, meus amores. Até a nossa próxima aula, tá? Se cuidem.